Queria começar por agradecer o convite que me foi endereçado para integrar esta mesa, para parabenizar a comissão organizadora e científica deste evento. Atualmente, a sociedade mundial vive um dos maiores desafios sanitários na escala global deste século, uma pandemia causada pela Covid-19. Esta pandemia pela Covid-19 tem ocasionado profundas mudanças no comportamento da sociedade, da saúde, da economia e da educação, inclusive no processo de ensino-aprendizagem entre estudantes e docentes do ensino superior. No seguimento da identificação do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, que ocorreu a 2 de março de 2020, e em consonância com aquelas que foram as recomendações da Direção-Geral de Saúde, e de modo a proteger a segurança de toda a comunidade académica e a prevenir os riscos de contágio, em 16 de março de 2020 foram suspensas todas as atividades letivas presenciais. Assim, todas as aulas presenciais foram substituídas pelo ensino remoto através de plataformas digitais. Foram também encerradas bibliotecas, passando estas a funcionar de forma online, cantinas, serviços académicos e outros serviços de apoio aos estudantes. Foram também cancelados os estágios e ou ensinos clínicos dos estudantes, exames, provas académicas passaram a ser feitas através de plataformas online ou por videochamada, e toda esta situação foi sendo reavaliada com alguma regularidade, de forma até à atualidade. Perante este cenário que ainda vivemos nos dias de hoje, importa refletirmos de que forma é que a Covid-19 afetou o ensino superior e quais é que foram as estratégias adotadas pelas instituições, sendo que a escola deve ser um ambiente que pressupõe a excelência e a inclusão, e cujos valores incluem a capacidade de inovação, a identificação de constante procura de novos caminhos, de modo a criar novas oportunidades, carreiras e práticas em conformidade sempre com uma visão inovadora. A pandemia por Covid-19 trouxe aos estudantes e professores um sentido de urgência e também de adaptação, ao qual nós todos tivemos adaptação e readaptação, que nos foi exigido para fazermos face a todos os novos desafios que foram emergindo ao longo deste último ano. As instituições de ensino superior foram obrigadas a lecionar a partir do ensino remoto, desde meados de março de 2020, conforme já tinha referido anteriormente, e como forma de promoverem um distanciamento social e então de barrarem aquela que era a transmissão pelo agente patogénico. Os estudantes foram obrigados a ir para casa, e aqueles que eram a casa, aquela que era considerado o seu espaço doméstico, passou a ser convertido em salas de aulas, que acresce a todos nós, ou que acresceu a todos nós, novos desafios. Um dos principais desafios um dos grandes desafios, assim poderemos dizer, foi a necessidade de uma rápida adaptação, quer pelos docentes, quer pelos estudantes, a esta nova realidade que passamos a viver. Depois, face à suspensão dos estágios, à nova modalidade de lecionar aulas, houve uma necessidade de todo um novo planeamento, um novo reajuste em termos de planos de estudos, de cronodiagramas, uma necessidade de planearmos a curto prazo, até porque toda esta situação foi sendo reavaliada constantemente, quinzenalmente, então teríamos que ir fazendo reajustes de acordo com as diretivas que iriam sendo emanadas. Houve também aqui
uma necessidade de quer os docentes, quer os estudantes se adaptarem àquelas que eram as novas ferramentas ou as novas plataformas de aprendizagem. Se até então todos conhecíamos as regras da utilização ou de convivência dentro de uma sala de aulas, de repente foi necessário havermos aqui uma nova normalização na utilização destas novas plataformas, e muitas foram as questões que se começaram a levantar. Como é que se utilizariam, se podíamos ou deveríamos ter a câmara ligada, se a câmara deveria estar ligada, desligada, peço perdão, como em termos de a utilização dos micros, numa fase inicial, se tínhamos todos o micro ligado, havia muito ruído de fundo. Muitas inicialmente eram as dúvidas, as incertezas, e houve aqui uma necessidade ou um desafio de criarmos uma nova normalização para o procedimento de utilização destas plataformas. Depois, também a utilização destas plataformas implicou um investimento acrescido para as instituições, quer com as plataformas, quer com as suas licenças de utilização. Implicou também que o aumento de horas passadas ao ecrã, quer pelos estudantes, quer pelos próprios docentes, o que levou aqui ao maior desgaste, ao maior cansaço, um reajuste dos próprios horários. Inicialmente, não só os estudantes foram para casa, mas também as suas famílias, que tiveram que ficar em teletrabalho, e por vezes alguns estudantes não tinham equipamentos informáticos, tinham que os partilhar com os demais das suas famílias, e para além de partilharem os equipamentos informáticos, tinham que partilhar também os próprios espaços, o que por vezes gerava alguns ruídos, uma sobrecarga nas próprias redes informáticas, na própria rede da internet, e fazia com que fosse abaixo a plataforma, o que numa fase inicial gerou aqui bastantes desafios em termos de utilização. Isto tudo exigiu uma maior preparação de todos nós na utilização destas plataformas. Também exigiu que tivéssemos novas estratégias para estimular a participação, para estimular e motivar os estudantes na participação em contexto de aulas, e por outro lado também tivemos que lidar com outro fator, que foi a questão do isolamento social dos estudantes, e com o isolamento social, a própria ansiedade, sentimentos de angústia que acabaram por ser gerados nos nossos estudantes. Apesar das consequências negativas, óbvias, da pandemia, temos que considerar que ela forneceu uma série de oportunidades e de aspectos positivos ao ensino, nomeadamente o ensino da enfermagem. Uma vez que o uso de novas ferramentas didáticas conduziu os professores a uma descoberta das mesmas, como é óbvio, potenciando assim o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes, assim como a sua autonomia e também a sua independência no processo de aprendizagem. Estas ferramentas digitais conduziram também a uma mudança positiva no ensino, e nomeadamente no ensino presencial, uma vez que permitiram uma maior interatividade. Permitiram também uma mudança de paradigma naquilo que é o formato de escola atual, aproximando-nos das características, aproximando aquelas que são as características das instituições de ensino, das características da atual geração,
da atual geração do ensino superior, que é uma geração muito mais tecnológica. Aproximamos também, conseguimos aproximar os nossos estudantes de eventos científicos, dada a redução do preço, porque muitos destes eventos passaram-se a realizar em formatos de webinar e gratuitos, e também por haver uma maior facilidade em termos de tempo para eles conseguirem gerir o próprio horário e conseguirem frequentar este tipo de eventos. Inclusive, os estudantes tiveram também a oportunidade, através destas plataformas, de conseguirem eles a organizar este tipo de eventos científicos. Permitiu também aos estudantes uma maior economia, quer de tempo, quer de dinheiro, possibilitando assim uma maior gestão do seu tempo para outras atividades, nomeadamente na questão da autonomia na gestão do seu próprio estudo. Assim, podemos dizer que no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade, como já dizia Albert Einstein. E se há coisa que esta pandemia foi capaz de nos demonstrar, foi a capacidade de adaptação que todos nós, professores, e também os nossos estudantes, temos face às novas metodologias inerentes ao ensino não presencial. Com efeito, as alterações vivenciadas pela pandemia Covid-19 desafiaram a forma como a sala de aulas estava há anos organizada. A imposição do isolamento social permitiu que a tecnologia, ou que as tecnologias, ocupassem o lugar do papel e deixassem de ser apenas ferramentas auxiliares na dinamização do ensino para protagonizarem agora o meio pelo qual o ensino se concretiza. Ocorreu, portanto, uma mudança no papel da tecnologia em contexto de sala de aula. Assim, em termos de processo de ensino-aprendizagem, potenciou-se a introdução de um aumento e da utilização de novas ferramentas de ensino e também de novas estratégias pedagógicas, com recurso a novas tecnologias e que tiveram como principal objetivo otimizar o processo pedagógico e envolver também neste processo pedagógico aqueles que são os principais atores, os estudantes. Permitiu-nos então repensar as práticas pedagógicas do ensino superior, sendo que a universidade tem que se organizar passando de uma função de transmissora de conhecimento para ter então funções de reconstrução, de crítica e de produção de conhecimento novo. A pandemia de Covid-19 forçou as instituições de todo o mundo a utilizar repentinamente ferramentas tecnológicas que já estavam disponíveis há muito tempo, quer para criar conteúdo, quer também para experiências de aprendizagem dos estudantes. Desta forma, os professores experimentaram novas possibilidades, tiveram a oportunidade de experimentar novas possibilidades de ensinar. E isto foi um grande avanço para um daqueles que é considerado um dos setores mais resistentes à mudança, que é o setor da educação, e que teve que fazer uma adaptação assim repentina às novas tecnologias. Todos nós passámos a realizar reuniões e a lecionar aulas de forma virtual através das mais diversas plataformas. Por exemplo, uma das plataformas que passamos a utilizar para as nossas reuniões, quer com estudantes, quer com os nossos pares, foi a plataforma Zoom, entre muitas outras. Utilizamos também estas plataformas, Zoom ou Calibri, ou entre outras, para lecionar algumas das nossas aulas online, demonstrar, interagir com os nossos estudantes através das próprias plataformas, demonstrar alguns conteúdos
mais interativos, criar conteúdos interativos, de forma a dinamizar a própria aula e também a interagir com o estudante, a motivar o estudante e a dar algum realismo à própria aula. Introduzimos assim também outras ferramentas, como por exemplo o Padlet, Padlet, que é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais para organizar o estudo, visualizar também tarefas, partilhar vídeos com estudantes e criar também cronogramas com estudantes, entre muitas outras atividades que podemos ir criando e partilhando com os estudantes de forma bastante interativa. Outra das ferramentas que também passamos a incorporar no nosso contexto de aula foi o Mentimeter, que é uma plataforma online para a criação e compartilhamento de slides, que permite também uma interatividade. Esta ferramenta oferece recursos interativos, como por exemplo criar uma nuvem de palavras sobre uma questão. No caso, a questão que está aqui explicada é: quando pensa em prevenção e controle de infecção, o que é que lhe vem à cabeça? E permite-nos ir criando aqui uma nuvem de palavras com os estudantes e irmos gerando. Esta ferramenta, para além desta nuvem de palavras, oferece também, permite também gerar questionários. Temos também outra das ferramentas que também passamos a utilizar, é o Edpuzzle, que permite também ao professor transformar um vídeo numa aula vídeo, numa aula com comentários, com questões na qual o estudante vai assistindo e vai respondendo de forma interativa a essas questões. Para além destas ferramentas, existem muitas outras que passamos também a incorporar naquelas que foram as nossas práticas letivas. Desta forma, em suma, podemos dizer que a tendência educativa no último ano ficou marcada pelas novas tecnologias. E se há uma coisa que a pandemia nos ensinou em poucos meses, foi o real valor das habilidades que todos nós temos, que é como a criatividade, a comunicação, a colaboração, a resolução e a capacidade que nós, enquanto docentes, temos de resolver problemas complexos e também de nos adaptarmos. Certo, estamos que a sala de aulas nunca mais será a mesma e que nunca mais seremos os mesmos após esta pandemia. Obrigada.